Muito bem, para a gente conversar sobre o mercado e principalmente entender o que está acontecendo nesse momento no mercado do boi gordo, tem aí pelo menos um sentimento, uma sensação de que o mercado está mais firme, mas será que vem uma nova rodada de alta nos preços? Quem está com a gente hoje é o meu amigo Guilherme Janke, analista de mercado lá da Datagro. Está aqui o Guilherme com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar junto com a gente aqui, nos ajudando a entender essa dinâmica da precificação e da comercialização aí da arroba do boi gordo. Guilherme, a gente, como eu falei, tem essa percepção de que estamos vivendo um mercado um pouco mais firme. Começou uma semana ainda pressionada, frigoríficos tentando aí impor novas cotações para arroba, mas parece que o pecuarista não gostou muito da ideia e agora o que a gente tem sentido, eu queria até a sua observação sobre isso, é essa possibilidade de uma melhora, ou pelo menos de um mercado mais firme, Guilherme. O que vocês aí na Datagro estão vendo do mercado do boi gordo? Seja bem-vindo. Bom, bom dia, quase boa tarde já, né? 11h30. Alex, todos os telespectadores de Notícias Agrícolas, sempre um prazer poder dividir um pouquinho da nossa visão de mercado aqui com vocês. Alex, hoje, mais uma vez, a gente vê a tonalidade do mercado como equilibrada, né? A gente vem de uma baixa acumulada de preços no ano da ordem de 2,4% no nosso indicador do Boi da Tagro Base São Paulo, oficial da B3 também, que liquida os contratos futuros. E assim, a gente fez um mês de janeiro mais firme, né? Vem um pouco daquela inércia, né? Tem um pouquinho de gente ainda de férias na praia, o consumo ainda está meio aquecido, tem um certo resquício ali do 13º salário, que o pessoal acaba também aproveitando para fazer um churrasquinho a mais ali no comecinho de janeiro. E nesse mesmo momento, o preço estava um pouquinho mais alto, o pessoal anima um pouquinho para vender, e em fevereiro a gente sentiu um pouco, talvez, a consequência de médio prazo disso. Se os preços estão altos, isso estimula a vender, se a gente vende a escala longa. Se a escala longa, a propensão, a disposição a pagar da indústria tende a diminuir um pouquinho, né? Então, o que a gente está observando é uma dinâmica clássica daquela sazonalidade bimestral, né? De um mês cai, um mês sobe, das escalas em função de clima e da condição que existe para dosar as vendas no mercado hoje. Então, do ponto de vista de oferta, Alex, é bastante simples a gente entender que existe um diálogo entre o curto e o longo prazo. O curto prazo é uma dinâmica de oferta de fêmeas ainda bastante sólida, né? A gente está estimando aqui mais de 49% de representatividade de fêmeas nos abates totais inspecionados agora de fevereiro, preliminarmente aqui na Datagro, seria uma máxima histórica, né? E o modelo está ótimo, então está super calibrado, uma indicação clara de que a gente continua liquidando muito o rebanho. Mas essa reação de março mostra que existe a estratégia, o poder de barganha, a viabilidade do produtor de dosar um pouquinho as entregas de gado pronto para abate que ele tem ali. Então, eu acho que os últimos anos foram um pouco difíceis para a gente usar de exemplo, porque foi muito problema de seca, irregularidade climática. Então, essa sazonalidade bimestral não foi muito bem respeitada, né? A gente, no ano passado todo, em praticamente todo o primeiro semestre, escala reta na média Brasil, na máxima histórica, seca pra caramba, entrando gado, entrando gado. E agora, nesse ano, já é um pouco mais dinâmico, mais equilibrado. Então, um mês ela está um pouco mais alta, no mês ela está um pouco mais baixa. O preço segue a ótica oposta, né? O pessoal costuma operar muito escala, que a gente fala, né? Então, hoje a gente está num momento, talvez retomando um pouco dessa barrigada para baixo que deu na escala. Nossa escala média Brasil aqui da Tagro hoje está falando aí por volta de 8 dias corridos de média. Está em linha com a média histórica, né? A média histórica é na faixa disso aqui na nossa série e ela estava próxima da máxima algumas semanas atrás. Então é Ô, muito Guilherme, claro que existe. Perdão, Alex, pode falar. não, só para entender esse movimento, a gente entendeu perfeitamente que é um sobe e desce aí do mercado normal, mas esse movimento, ele pode trazer novos preços para arroba, mesmo que pontualmente? Alex, eu acho que para primeiro semestre a própria curva futura fala muito melhor do que a gente consegue indicar aqui, né? A gente, por fazer um indicador oficial da bolsa, a gente acaba não oferecendo muito viés de preço nesse sentido. Mas a própria curva fala que até julho a gente não vai ver preços acima de R$ 320 nas condições atuais, né? Pelo menos estava isso até agora há pouco, quando a gente deu uma olhada nas telas aqui. E essa é uma interpretação muito clara. Existe espaço
para o boi poder testar um pouquinho, avançar um pouquinho, ver se ele consegue se sustentar, é evidente que existe essa dinâmica de escala, de necessidade de originação, ela é muito clara aqui na nossa visão, porque existe demanda pela carne do Brasil, em especial externa, o mercado interno está surpreendendo positivamente também para alguns cortes, alguns quartos, eu dianteiro, principalmente tem sido um destaque, mas se existe demanda e o pecuarista segura um pouquinho e dosa um pouquinho a venda, o mercado pode sim testar preços um pouquinho mais elevados, mas a própria curva mostra que esse espaço é limitado. E na nossa visão aqui, em grande medida, é limitado por conta de dólar e das incertezas do quanto esse mercado interno vai se segurar aí nos próximos meses, né? Porque até agora ele está surpreendendo positivamente, tem pontos bem positivos para a gente destacar nessa ótica, mas é sempre uma certa incógnita quando a gente fala de consumo doméstico. O Brasil tem suas intempéries todas aí que a gente conhece bem, né? Mas é mais ou menos isso, Alex. Tá. Então, vamos entender o seguinte: é um movimento pontual, possivelmente com recuperação de preços, mas sem fôlego para altas expressivas aí na arroba, pelo menos nesse primeiro semestre aí. Por quê, Guilherme? Vamos entender. Daqui a pouco, esse boi que está sendo não vou dizer represado, mas que está sendo contido esperando aí por melhor oferta, a perda de qualidade da pastagem, a própria chegada de animais de confinamento, enfim, isso tudo pode acrescentar uma oferta aí ao mercado. Isso seria um motivo limitador para alta ou de depressão para os preços, Guilherme? Alex, eu acho que é um viés de equilíbrio. Eu acho que essa condição bem ofertada e bem demandada é nitidamente de equilíbrio. O fiel da balança, que poderia dar um pouco mais de fôlego para isso, eu acho que o primeiro e mais importante deles é o dólar, tá? Então vamos separar em dois momentos, né? Um primeiro momento, um horizonte de tempo mais longo prazo, um segundo momento, um horizonte de tempo mais curto prazo. Vamos pegar o longo prazo primeiro, né? A gente fala de preço de carne e preço de boi, tanto faz aqui, mas acho que o de carne é bem legal para a gente acompanhar. Em reais, o boi casado ao longo do ano passado subiu 41,5%. Em dólares, ele subiu 13%. Ou seja, dá para falar que dois terços, talvez até um pouco mais da alta que a gente viu do boi ao longo do ano passado, foi em função de um espaço oferecido para o dólar, né? A indústria sabia que com o dólar mais alto ela teria viabilidade de repassar essa alta de preços em reais para os preços de exportação sem precisar renegociar nada, o dólar já compensava. Mais de uns 3 meses para cá, acho que é desde o pico de dezembro, né? Acho que o começo desse ano também, a ótica se inverteu. Então, se o dólar deu muito fôlego ao longo do ano passado, hoje o dólar está colocando uma limitação muito clara para isso. Se a gente fizer uma conta simples, hoje o mercado interno ele está pagando aí os seus R$ 21 o quilo, né, 21 e pouquinho, e o externo, se a gente converte para a mesma unidade de medida, ele está dando 20,50 aos preços atuais e ao nível de dólar atual, né, o nível de câmbio atual. Então, na prática, hoje a ótica se inverteu um pouquinho, mas isso num horizonte de curto prazo. Qual que é o efeito de preço nisso? O efeito de preço é que no acumulado desse ano, o preço do boi em real caiu 2,4% na base de São Paulo, segundo a Datagro. Agora, em dólar, o boi subiu 6% no acumulado desse ano. Então, acho que a grande dificuldade mora aqui. O dólar está colocando mais dependência em outras capacidades de repasse que não o próprio câmbio, como aconteceu em especial no final do ano passado. Então, de uma forma muito simples, Alex, enquanto a gente estiver dependendo de um mercado interno que já se mostra mais sensível aos preços elevados e de câmbio, a gente vai operar numa faixa mais restrita de preços, né? A volatilidade já está reduzida, isso já é um sintoma disso. E eu até adiciono um ponto, para não ser tão só para um lado de alta ou só para um lado de baixo, para mostrar realmente como é equilibrado, que não só existe uma capacidade limitada de repasse desses preços aos níveis atuais com o câmbio mais baixo, como também existe um custo de produção da arroba bovina em elevação. Ou seja, se o espaço para subir parece limitado, pela própria ótica da curva futura e pelos fundamentos que a gente vê, o espaço para cair também. O milho voltou já, tem gente falando em milho acima de R$ 100 a saca, tem gente com problema de encontrar milho, o time está no Mato Grosso do Sul, tem se falado aí em algumas operações que tem dificuldade de encontrar milho para comprar, de tamanha escassez que está sendo nesse mercado, e a gente esquece que o efeito de alta do boi puxou também o bezerro, puxou o boi magro, puxou o garrote,
Então a gente tem carrego de reposição mais cara e a gente tem agora a nutrição começando a pressionar também. Então, de uma ótica microeconômica, o espaço para subir parece limitado. Para cair também. O mercado opera em bastante equilíbrio nessa condição atual, Alex. Essa sua percepção está focada principalmente no primeiro semestre, certo, Guilherme? Exatamente, exatamente. Que eu acho que é o que a gente está olhando um pouco mais agora, né? Onde a bolsa tem liquidez, é onde todo mundo está um pouco mais preocupado. E eu acho que para segundo semestre, uma questão legal é a gente acompanhar as curvas futuras, né? A gente tem relação de troca futura, entre aspas, né? Juntando o boi com o milho, para julho, setembro, novembro, em patamares bem melhores do que os atuais, né? Hoje se fala no mercado físico São Paulo aqui, base Campinas para o milho e Datagro São Paulo para o indicador do boi, se fala em relação de troca abaixo das 3,5 sacas, né? Bem abaixo da média histórica que é de 3,7. Agora, se a gente olha na curva futura, está tudo acima de 4 a partir de julho ali. Então, acho que é um momento legal para a gente pensar, olha, o curto prazo está difícil, mas não é uma hora legal para a gente se planejar para o restante do ano. Eu acho que é justamente esse tipo de mensagem que a gente gosta muito de passar aqui, né? A gente tem que entender por que, que o mercado está tão limitado, travado, todo mundo quer receber um pouquinho mais, mas o cara também não consegue pagar um pouquinho mais, está todo mundo um pouco apertado, isso está claro, mas para o segundo semestre, pelo menos, nos parece que a oportunidade é boa para a gente conseguir se planejar. O produtor que vê que está com dificuldade de originar agora já consegue pelo menos garantir um pouco na trava financeira, já consegue amenizar as potenciais perdas que pode ter. Se a gente vê isso acontecendo agora, quem que garante que isso não pode continuar se tornando um problema para o resto do ano, né? Mas a nossa impressão é de que, particularmente no mercado de fêmeas, a gente vai sentir uma mudança grande a partir do segundo semestre. E isso tem potencial para tornar a coisa, de novo, o próprio viés da curva futura, uma coisa um pouco mais ascendente, como é sazonal para essa época. E eu acho que as surpresas de mercado externo tendem a ser um ponto legal para a gente mencionar, até porque a gente, mesmo reduzindo os embarques para a China, está renovando máxima atrás de máxima na exportação. Eu acho que um passo importante seria ou a gente ver o câmbio ajudar, né, que por enquanto está um pouco mais difícil. O câmbio é um pesadelo para conseguir prever, né? Então vamos assumir que ele vai ficar onde está, mas eu acho que principalmente para negociar preços de exportação um pouco melhores, porque o mercado internacional inteiro subiu, enquanto a gente subiu menos, né? Nosso ajuste para cima, ele não precisou ser tão intenso, porque o nosso preço em dólar não subiu tanto, né? Ele começou a subir um pouco agora, né? Então é um momento legal para a gente começar a avaliar estratégias de médio e longo prazo, em que a gente consiga aí almejar preços de exportação um pouco mais elevados, que eu acho que daria um fôlego para a gente efetivamente ver essa trajetória ascendente, já sazonal, já esperada, já colocada na curva futura, poder se concretizar a partir do segundo semestre. Legal. Uma análise muito interessante trazida aí pelo Guilherme, principalmente de curto prazo aí, principalmente de intenção ou não de comercializar o seu animal. Eu acho que é por aí que o pecuarista tem que entender as oportunidades. O Guilherme está vendo um mercado lateralizado, sem muita opção de subir muito, nem cair muito, pelo menos nesse primeiro semestre. E, portanto, né, Guilherme, só para a gente finalizar aqui, uma oportunidade de um precinho melhor oferecido aí pode ser aproveitada, né? Com certeza, Alex. Eu acho que o mercado físico ele vai depender muito da condição atual, do quanto está vendendo, quanto está comprando. O mercado futuro, pelo menos ele dá oportunidade para a gente se planejar. Ele dá uma indicação muito clara, né? O mundo precisa dessa carne brasileira, os números da exportação mostram isso de forma clara. A condição no nosso mercado interno hoje é muito melhor do que era em 2022, mas nem se compara, assim. Desemprego continua muito próximo da mínima histórica, a renda muito próxima da máxima. A nossa inflação, apesar de estar aumentando um pouquinho, ela está muito abaixo da média histórica que a gente está acostumado. A inflação alta no Brasil é 7, 8%, a gente fechou em 5, 4,5%, né? Então, está acima do teto da meta, mas está controlado para o nosso padrão. Então, a condição como um todo é de que o mercado continua muito bem demandado, né? Então, a gente está falando muito mais de precificação do que de oferta e demanda nesse momento, né? E aí, entra as questões de dólar, entra a própria questão do milho, que aumenta o custo. Então, para esse primeiro momento, a volatilidade vai ser limitada, o espaço para mexer vai ser limitado. E aí a gente fica muito mais nessa dinâmica bimestral de escala, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, escala desce um pouco, paga um pouquinho mais, mas é um espaço curto, um espaço restrito que tem para andar, seja para cima ou seja para baixo, em função da condição atual. Eu acho que o cuidado é acompanhar esse mercado interno, né? E eu acho que principalmente câmbio e dinâmica de preço de exportação, porque a gente precisa ter um espaço melhor
na capacidade de repasse para ver isso dar fôlego para o boi subir, como a gente viu em um momento grande ali do final do ano passado, né? Eu acho que a gente depende de mais fatores que não do próprio boi para poder ver isso daí seguir uma trajetória mais resiliente. Por enquanto, o espaço é limitado e é uma condição natural. O mercado muito bem ofertado, muito bem demandado, com o câmbio cedendo um pouco, o espaço para ele conseguir andar vai ser um pouco menor. É um pouco É. natural que isso aconteça. E o cuidado é no planejamento, Alex. Aí eu acho que mora uma grande oportunidade, porque, olha, a volatilidade do ano passado foi uma lição importante, né? Eu acho que certamente para preço, custo que seja, a gente traz muita coisa legal aí para pelo menos conseguir entender que o longo prazo é bastante otimista, sim, seja do ponto de vista do boi ou da carne. A gente está num momento um pouco restrito, mas é muito mais em função de outras coisas que não o próprio boi. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui. Show de bola, Guilherme. Obrigado, meu amigo, pela participação, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, participando desse quadro Mercado do Dia e trazendo aí as suas expectativas para o setor. Volte sempre. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer contar com vocês.